Sabe quando você quer chegar em algum lugar e coloca o endereço no Google Maps e ele te fala o melhor caminho? É isso que a gente vai fazer hoje para o endereço nota alta no Enem, nota alta no vestibular, que equivale a passar em medicina no Enem ou nos vestibulares mais concorridos do Brasil. Então, nessa aula, eu vou te mostrar um mapa do caminho para passar em uma dessas 4.500 vagas de medicina na pública pelo SISU e também medicina na USP e Unicamp. Então, essa vai ser a base do método Sniper, o mapa mesmo. E antes de a gente entrar, eu vou falar para quem é e para quem não é. Esse método é para quem quer passar em um curso concorrido. Então, um curso concorrido como medicina. E por quê? Porque quando você quer um curso concorrido, você tem que aproveitar todo o seu potencial de nota. Você tem que melhorar em tudo que é possível para você ter aquela nota altíssima para passar nesse curso. Então, você tem que usar as melhores técnicas, os melhores métodos, as melhores estratégias de resolução de prova. Você tem que remover lacunas da melhor forma, estudar para não esquecer, porque a concorrência é altíssima. Tem vestibulares que é mais de 300 pessoas por vaga. Então, para estar entre esses aprovados em medicina, você tem que ter o melhor método de estudo. O segundo caso é para quem vai estudar sozinho e tem uma opção gigante de aulas, de livros, de métodos e não quer se perder. Então, não quer se perder nessa montanha de coisas, quer usar um método simples, passo a passo, com prioridade para você saber qual que é o próximo passo. É também para quem está voltando a estudar, então para quem ficou 10 anos, 15 anos longe da escola e agora vai voltar a estudar os conteúdos do ensino médio para passar no Enem ou em um vestibular. E aí você precisa pegar o jeito de estudar o mais rápido possível para já entrar no bonde andando e passar logo, já que é o objetivo. Outro caso é quando você já está estudando há alguns anos, mas você atingiu um platô e está difícil evoluir acima disso. E aí a gente tem que montar uma estratégia diferente para atingir outro resultado. E agora para quem não é. O primeiro é para quem vai fazer cursinho presencial e quer seguir 100% curso presencial, não quer mudar nada. Tudo bem você fazer cursinho presencial e adaptar como você estuda em casa, priorizar, ter outros métodos, mas se você quiser fazer cursinho presencial e seguir 100% o que os professores falam, seguir 100% a matéria dada estudada, fazer a lista do jeito que o cursinho fala, então é melhor você continuar no cursinho. Você pode até entrar para aprender como é o método Sniper e decidir depois qual você fica, mas não dá para a gente seguir 2 mestres, então a gente tem que escolher se você segue o cursinho 100% ou se você faz o cursinho, mas adapta para o que você mais precisa, prioriza o que mais aumenta a nota. Que é o que a gente fala no método. E não é para você se você está buscando uma plataforma de questões ou de conteúdos. Então, o foco do Sniper é te mostrar como estudar, como usar plataformas de aulas, como usar plataformas de questões. Mas aqui nós não temos questões nem conteúdos. E esse método já teve vários aprovados nas faculdades mais concorridas do Brasil. E eu vou contar, por exemplo, a história da Luciana, que passou em medicina na US e na UFC, com 1 ano de estudos. Ela tinha 40 anos e decidiu voltar a estudar. Ela era dentista e falou, não, eu vou voltar a estudar, meu sonho é fazer medicina. E foi estudar com 3 filhos em casa e conciliando uma rotina ainda de trabalho por alguns meses. Ela começou em janeiro e seguiu à risca todo o método e passou na UFC pelo Enem e na UES, que é a estadual do Ceará. E veja que foi estudando sozinha em casa, com toda uma rotina de trabalho, de família, e ela conseguiu estudar com um método que simplifica tudo. E agora ela tá lá na faculdade, criou um Instagram de estudos e tá nessa nova fase da vida. Se lá em 2018 eu era aquela pessoa completamente ansiosa, porque eu achava que eu precisava saber tudo de tudo, eu aprendi que existem coisas que mais caem, que eu preciso saber porque é o que vai mais cair, e tem outras coisas que nunca caem, ou tem outras coisas que caem muito menos, e tudo bem eu errar, tudo bem eu chutar. Todo sentimento que eu tenho é de gratidão, porque o Sniper de fato me ajudou a realizar um sonho, e pra mim não há nada que mereça mais gratidão também que isso, certo? Nós temos o Thiago Baixe, que passou na FUVEST, então passou em medicina na USP Pinheiros, passou na Unesp, passou na Unifesp, passou na UFMG pelo Enem e passou também na Unicamp. E ele também foi aluno do Sniper de Questões. A gente conversava no fórum de Tira Dúvidas do Sniper e ele foi adaptando a estratégia, seguindo o método Sniper para passar nessas faculdades que são
as mais concorridas de medicina do Brasil. A gente vê o tempo todo muita gente falando de métodos de estudo na internet, mas eu nunca tive tanta confiança quanto eu tive confiança no método do Sniper de questões, que pra mim, assim, foi a melhor escolha da minha vida, eu tenho certeza. Porque foi quando eu percebi que eu não precisava perder tempo assistindo todas as aulas, fazer o que a Suzane chama de sobreestudo, né? Eu não precisava fazer aquelas listas enormes de exercícios. E eu consegui dar uma atenção maior ao que mais cai, por meio das análises de incidência que a Suzane faz, né? Eu consegui distribuir melhor meu tempo e focar no que eu menos sabia e no que mais caía. Então isso foi muito importante para mim. E eu comecei a preencher as lacunas que ainda estavam vazias para mim. Eu comecei a ver aqueles detalhes que me faziam errar uma ou outra questão, que é o que me separa da aprovação. Porque quando a gente cursa medicina, é questão assim de uma, duas questões que faz a gente estar dentro da lista ou estar fora da lista. Então preencher essas lacunas foi assim imprescindível para eu poder chegar ao resultado que eu cheguei esse ano. E minha média geral foi 803,2 pontos, ou seja, com a estratégia do Sniper eu consegui um aumento de mais de 56 pontos de média no Enem em comparação ao ano de 2019, que havia sido meu último ano de Enem. E dessa vez eu fiquei, assim, muito alegre, muito feliz, muito realizada, porque eu sabia, assim, mesmo antes do SISU, que eu ia poder escolher a faculdade que eu queria aqui em Minas Gerais. Então, no dia do SISU, eu coloquei a Universidade Federal de Viçosa como minha primeira opção. Então, eu fui aprovada na UFV em primeira chamada, e aquilo foi como tirar um peso das minhas costas, porque eu sabia, assim, que todo o meu esforço tinha valido a pena, que eu não ia precisar mais fazer Enem, e finalmente eu estava dentro de uma das melhores universidades de medicina do país. Nós tivemos vários outros alunos que foram aprovados em medicina com o método Sniper, e eu vou contar mais no finalzinho do vídeo. E de onde vem o curso? Eu estudei para o vestibular em 2 momentos. Então, aos 17 anos, quando eu quis fazer ITA, então tinha que estudar exatas para passar no ITA, e 10 anos depois estudando para fazer medicina na USP. Então, eu considero que no vestibular do ITA, eu aprendi a estudar exatas em alto nível, e no vestibular da FUVEST eu aprendi a estudar humanas e biologia e melhorar exatas para passar em medicina na USP e na Unicamp. E aí, quando você fala que passou no ITA, todo mundo imagina que você seja muito bom em exatas, que é super fácil, que é só olhar o livro, mas não. Na verdade, quando eu comecei, era assim, desesperador você olhar para o quadro, não entender nada e ficar com medo de o professor perguntar e sentar lá na última carteira para ninguém perguntar nada para você, porque era muito difícil. Então, eu tive que criar um método para sair desse desespero, dessa dificuldade absurda. Isso envolveu estudar algumas matérias primeiro, trocar ordem de assuntos, como eu estudar mesmo para eu não esquecer. Então, eu vi que não adiantava eu estudar tanto cinemática se eu não tinha base de funções, se eu não entendia gráfico de uma função do primeiro grau, do segundo grau. Então, não adiantava fazer a lista inteira de uma vez. E assim, foram vários erros que eu fui cometendo e aprendendo para mudar completamente como eu estudava e ver que exatas não precisa ser um sofrimento, que dá para montar uma estratégia escadinha, degrau por degrau. E foi isso que eu fiz para, como uma pessoa mediana, conseguir passar em uma prova de alto nível, super difícil, como o ITA. E assim eu me formei, e aí eu fui para o ITA, me formei em engenharia aeronáutica, trabalhei na indústria de foguetes, mas depois chegou um tempo que eu queria outra coisa, que eu não me via mais fazendo isso nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos. E eu pensei, eu quero trocar de profissão, eu quero fazer outra coisa, e foi aí que eu tive a ideia de fazer medicina. E foi bem umas férias de julho em que eu tava assim, nossa, eu vou voltar em agosto e isso não me preenche mais, isso não é bem o que eu quero fazer, então eu vou mudar. E aí eu fiquei com isso na cabeça, tá, mas o que eu vou fazer? Aí até que no dia 21 de agosto eu fui tomar café da manhã e eu decidi, eu vou fazer medicina. É uma coisa que eu sempre quis, que eu fiquei em dúvida na época do ITA, o que eu ia fazer, e chegou a hora. E aí eu decidi estudar para o vestibular, e eu fui ver o conteúdo que caía em história, geografia, biologia, e assim, eu lembro que a primeira coisa que eu pensei foi assim, nossa,
É muita coisa. E assim, por mais que cada assunto não seja tão difícil, então não é tão difícil como física, por exemplo, ou matemática, mas assim, são muitos assuntos interrelacionados e é muito fácil de esquecer. Então eu comecei vendo apostilas de história, apostilas de cursinho, aquelas 4 apostilas, e eu comecei lendo aquilo. E a sensação que eu tinha, assim, era: esse capítulo nunca vai acabar. Eu ficava passando as páginas, nossa, e quanto falta? Eu lia uma página, eu já ia ver quantas faltam. Ainda faltam 8, ainda faltam 7 para acabar o capítulo. Então, assim, era uma semana para acabar um capítulo e fazer as questões. Aí, quando eu passava para o capítulo seguinte, eu já esquecia coisas do capítulo 1 e eu segui isso por algumas semanas e eu vi que se eu continuasse desse jeito, eu ia levar 2 anos para acabar, só acabar de ver esse conteúdo. Isso sem contar revisão, sem contar mais nada. E óbvio que eu iria esquecer, porque eu já estava esquecendo ali, assim, na semana seguinte eu já esquecia detalhes. E eu vi que precisa ser um método totalmente diferente de exatas, porque exatas você tem, assim, poucos assuntos bem difíceis. Assim, não todos, mas a maioria é bem mais difícil do que história. Só que são menos assuntos. Já a história e geografia, assim, são muitos assuntos, é uma coisa muito extensa que você tem que memorizar bem, você tem que lembrar, você tem que fazer relações entre uma coisa e outra. E aí eu fui vendo, nossa, será que tem um jeito mais fácil de estudar isso aqui? Porque não vai dar certo desse jeito. E a mesma coisa era a biologia. Então, biologia, você estuda alguma coisa, lê um nome e aí depois você já esqueceu, ou assim, detalhes, por exemplo, o número de patas da aranha. É muito fácil de se perder na matéria, de se perder em detalhes que às vezes não caem, ou de não lembrar de detalhes importantíssimos. Então, assim, eu vi que eu tinha que montar um outro método diferente do que eu já tinha feito para exatas e específico para cada matéria. E foi aí que eu comecei a diferenciar o que vai ser o estudo de história, o que vai ser o estudo de geografia, física, o que vai ser o estudo de biologia e português também. Português, nossa, é muito fácil se perder em um tanto de aulas que não servem para muita coisa. Então, por exemplo, a interpretação tem que ir direto fazer provas, não assistir aulas. Então, qual que foi a minha estratégia, assim, nos primeiros meses? Eu fui testando qual que é a melhor forma de estudar. E eu ia vendo o que dava mais resultado. Então, para história, para geografia, para biologia, para português. E esse teste, essa estratégia, foi o que me fez passar tão rápido, assim, eu tenho certeza. Porque, assim, eu lembro como se fosse hoje, do desespero que era ter que estudar e ver aquele conteúdo impossível. Assim, eu contava as páginas do livro e nunca ia chegar. Eu nunca ia conseguir ver nem 1/3 do conteúdo em 3 meses. Então, eu tive que criar um método baseado nesse meu erro e aprendizado, estudando para medicina na USP e também para o ITA. E é isso que é a base do método Sniper. E claro que a gente refina com as técnicas de estudos, com as melhores práticas de como estudar para você lembrar, mas assim, no fundo, é testado nos vestibulares mais concorridos do Brasil. E assim, eu conto e parece que foi fácil, e parece que de uma hora para outra eu montei isso, mas não, foi um processo, foram várias semanas, foi assim, quebrando a cabeça todo dia, pensando sobre isso. E, por exemplo, fazia simulado e errava o que eu acabei de estudar. Tipo, eu acabei de estudar isso, como que eu errei? E aí, quando eu fui fazer os vestibulares, eu fiz primeiro a Unesp, depois a Unicamp, depois a FUVEST. E na Unesp eu tive tantos erros de prova, assim, erros de estratégia, erro de empacar em uma questão e ficar brigando ali até dar certo e não dava. E, assim, vários erros, assim, de ordem, de prova. E aí eu fui melhorando isso também para a Unicamp, para a FUVEST. E já foi uma diferença brutal, assim, de uma prova para outra, de uma semana para outra, com a questão de você ter estratégia, testar a estratégia em algumas provas. E aí eu considero que esse método, ele lidou tanto com a base zero, assim, o começo, quanto com o meio do caminho, já começando as provas, e até essa última parte de remover lacunas, de montar estratégias de provas. Então, foi mais ou menos esse percurso. E aí, depois, eu fiz todas essas provas, saiu o resultado, primeiro foi da Unesp. Eu tinha esperança de passar, mas eu não passei e foi, assim, muito ruim, mas eu também sabia que eu tinha errado muito.
na primeira fase. Eu não tinha estratégia, eu fui fazer a prova de qualquer jeito, que foi uma coisa que eu corrigi nas outras. Então, quando saiu o resultado da USP e eu passei, assim, na primeira lista, foi maravilhoso, assim, foi uma sensação incrível. O meu namorado até falou, vamos fazer uma viagem pra gente comemorar isso, que isso é muito legal. E, nossa, foi maravilhoso. E logo depois saiu da Unicamp, eu passei na segunda lista da Unicamp, mas aí eu escolhi ir para a USP. E aí quando eu cheguei na USP, e assim, aquela estrutura incrível, maravilhosa, e eu fui conversando com os colegas e perguntando, e aí, como foi sua preparação, onde você estudou, como você estudou? E aí eu fui ver uma coisa que eu não tinha tanta noção, que é que algumas pessoas levam 5 anos para passar, 6 anos para passar, algumas outras passam em 3 anos, 4 anos, mas a maioria leva mais de 2 anos para passar. E pessoas inteligentes, pessoas, assim, muito capazes de passar em um tempo menor, mas que por algum motivo estudaram de uma forma pouco eficiente no começo ou em alguns desses anos da preparação. E aí, às vezes, eu até pensava assim, nossa, mas se 1 ano de cursinho não foi bom, por que ela continuou lá? Por que ela fez mais 1 ano de algo que não dá tanto resultado? E aí eu vi que eu precisava falar sobre isso de uma forma organizada, de uma forma assim, para quem ainda não passou, porque não adianta falar com quem já passou para mudar o passado, né? Então eu fiquei com isso na cabeça, como que eu posso falar sobre isso, falar sobre como estudar, falar sobre como melhorar os estudos e passar mais rápido. E aí, primeiro eu comecei um blog e eu vi quanto teve de interação. Então, as pessoas gostavam muito, as pessoas comentavam. E também teve muita interação de pessoas de lugares distantes que querem fazer faculdade, no Sudeste, por exemplo. E não tinha ideia de estratégia, não tinha ideia de como estudar. E aí o blog foi crescendo e eu fui vendo, nossa, isso pode ser uma profissão, isso pode ser o meu novo caminho daqui para frente. E aí eu tive coragem de largar a medicina na USP e ir por esse novo caminho de como estudar, de mostrar como estudar, de desenvolver um método melhor, de usar técnicas de psicologia, de sempre refinar o método, de montar estratégias e atualizar com os conteúdos que mais caem no Enem, por exemplo. E hoje já foram mais de dezenas de alunos aprovados em medicina nas faculdades mais concorridas do Brasil e aprovados em engenharia, direito, psicologia, veterinária e outros cursos também. E tudo começou quebrando a cabeça lá para o ITA, quebrando a cabeça para a medicina na USP e agora esse é o método. Então, agora eu quero te contar um pouco de como funciona o método Sniper e tudo começa com as técnicas de estudos. Então, agora a gente vai entrar no método Sniper mesmo e tudo começa com o objetivo, que é acertar na prova lá na frente e assim encurtar o seu caminho até chegar lá na prova acertando o máximo possível. Então, o estudo que você faz hoje tem que levar para esse objetivo lá na frente de acertar na prova. E aí tudo começa com as técnicas de estudos, é a primeira parte do método Sniper, é o que a gente vai falar hoje, e depois a gente caminha para a estratégia de 3 fases, para o método aplicado de cada matéria. Então, usando as técnicas de estudo, como você vai, por exemplo, estudar matemática, ou estudar física, ou estudar humanas, e finalmente o planejamento. E é importante classificar as técnicas em primeiro, segundo e terceiro lugar. As do primeiro lugar são realmente aquelas muito boas, que é para fazer sempre, que você tem que incluir no seu estudo, as do segundo lugar para fazer às vezes, e as do terceiro lugar para passar longe. E a primeira técnica vai ser fazer questões ou testes, então questões de provas ou questões e listas de exercícios, e dezenas de artigos mostram pra gente que fazer exercícios, ele vai te ajudar não só a entender melhor o assunto, quanto a reter o que você estuda. E esse é o objetivo. Então, pensando no objetivo lá na frente, que é você acertar na prova, o que vai te ajudar mais a acertar na prova? Ter o conhecimento lá na prova, certo? Então, manter na memória o que você estudou. E é isso que os estudos mostram. Então, fazer questões aumenta a sua retenção de longo prazo. E isso acontece mesmo quando você não vê o gabarito. Então, você faz as questões, se testa, mas nem vê o gabarito. Mesmo assim, é melhor do que reler o livro, por exemplo. Então, essa é a ideia de fazer questões, pensar na retenção de longo prazo. Se a prova fosse amanhã,
ou se fosse hoje à noite, fazer questões talvez não seja tão importante, você pode só ler a teoria, mas como é daqui a vários meses ou semanas, fazer questões é o principal. E eu vou mostrar agora um artigo que mostra a comparação entre estudar e reestudar ou fazer testes. Então aqui esse S é para study, então é você estudar e reestudar, então você lê um capítulo, lê de novo, e esse aqui é o quanto você acertou, certo? Então 5 minutos depois de ler e reler. E aqui é depois de ler e reler 3 vezes e mais um teste, e finalmente esse último aqui é só ler uma vez e fazer 3 testes. E aí você vê só isso aqui e pensa, nossa, fazer testes é pior, porque olha só, tá inferior. Mas a questão é que no longo prazo, tudo muda. No longo prazo, fazer testes aumenta a sua retenção drasticamente. Olha aqui, esse aqui um pouco maior que 0,4 para mais de 0,6, então sai de 40% para 60% de acertos. E esse aqui é só um dos estudos. E uma coisa que acontece nesse tipo de estudo é que quem estuda acha que está sabendo tudo, que aprendeu muito mais. Então, quando você lê, relê, você tem a sensação de aprendizado. Mas, na verdade, isso é uma ilusão. Isso, assim, é igual escrever na areia. Sai logo, sai com o vento. Já você fazer testes é o que leva a desempenho de longo prazo, a retenção de longo prazo. Então, fazer questões sempre ganha em termos de retenção quando você compara com reestudar o conteúdo, rever a aula, ler o livro de novo. Então, muitas vezes é melhor você ter uma teoria mais simplificada, enxuta, rápida e já fazer questões. E isso já te mostra até o tipo de curso que você precisa escolher. Então, não escolha aqueles cursos com aulas gigantes que nunca acabam. A aula precisa ser a mais curta possível e os detalhes, os aprofundamentos, você pega nas questões. E aí você pensa, tá, então agora eu já sei que questões é melhor, mas aí eu faço o quê? 30 questões? Faço a lista inteira, às vezes até listas de 80 questões? Ou é melhor fazer menos? E aí esse artigo aqui analisa isso com o conteúdo de probabilidade. Então, de análise combinatória, você vai aprender a calcular a probabilidade de um certo evento. E aí o que é melhor, fazer 3 questões ou fazer 9 questões? E assim, fazendo uma prova 1 semana e 4 semanas depois dessa prática inicial, eles viram que a retenção não muda nada. Então, assim, realmente, olha aqui, a curva de 3 é a tracejada e a curva de 9 problemas é a linha. E não muda nada na sua porcentagem de acertos na prova, 1 semana depois e 4 semanas depois. Ou seja, faça o triplo de questões e tenha a mesma retenção, a mesma quantidade de acertos. E é isso que muitas vezes a gente faz. Então, você vê lá uma lista gigante do assunto, do capítulo que você acabou de ver e quer fazer tudo para ter a sensação de que acabou, de que concluiu aquilo, mas é um dos piores estudos que você pode fazer. Então, a próxima técnica vai salvar tudo isso. E a próxima técnica vai ser a prática espaçada, vai ser realmente espaçar o seu estudo. Porque quando você estuda de uma vez, vê um assunto, já faz a lista inteira, você está lidando com a memória de curto prazo. Então, é esse lado aqui à esquerda. Então, não deu tempo de as informações se consolidarem. E assim, você não dormiu entre uma sessão e outra, não foram vários dias, não, foram algumas horas. Então, assim, é muito provável que você não fixe esse conhecimento. Que é o contrário do que aconteceria se você realmente deixasse um tempo para você consolidar essas memórias e voltasse uns dias depois. Então, essa vai ser a ideia de espaçar. Em vez de estudar, por exemplo, 60 minutos, você divide em 3 vezes de 20 minutos, ou em vez de estudar uma tarde inteira, 3 horas, você divide 1 hora por 3 dias. Essa é a ideia. E aí você pode até combinar, então, questões divididas em vários dias, que a gente vai falar também. E isso aqui é um gráfico que mostra o que acontece ao fazer um teste depois de estudar, com questões, tudo de uma vez, então sem espaçar em um único dia, ou em vários dias, de uma forma assim parcelada, de uma forma espaçada. E o que acontece? Conforme você vai aumentando o tempo entre o estudo e o teste, então aqui entre de 0 a 10 minutos a 2 dias, conforme você vai aumentando isso, e especialmente depois que assim passa de 1 semana e vários meses, quanto mais você espaça, triplica, quadruplica o seu acerto.
quando você espaça. Então, assim, é uma das técnicas fundamentais e, assim, não tem como você estudar de uma forma eficiente. E assim, para passar em um curso concorrido, essa é uma técnica que precisa ser usada sempre. Então, vamos lá, o que a gente falou? As questões e a prática espaçada. E esses intervalos, eles precisam ser na ordem de meses, não só dias ou semanas. Então, fica com isso aí para pensar. E aí existem vários outros artigos que mostram exatamente essa mesma coisa. Então, quanto mais você distribui o seu estudo, melhor vai ser o seu desempenho em um teste lá na frente. Se você está estudando hoje à tarde para um teste hoje à noite, não faz diferença vocês passar. É melhor mesmo você estudar no mesmo dia e já ir fazer a prova. Mas, se for uma prova lá na frente, com um conteúdo enorme que não dá para estudar em um dia, tem que ser dessa forma espaçada. E a ideia de espaçar, ela vai aumentar ainda mais o seu desempenho se você estiver no grupo de quem tem desempenho médio. Então, não é nem quem tira 10, nem quem tira 5, nem quem tira 4. É quem está ali na base dos 7 e 8. Nesse grupo, distribuir o seu estudo vai dar o maior efeito de retenção no longo prazo e de aumento de acertos. Então fica a ideia. Aí você já deve estar pensando que vai ter que seguir a curva de Ebbinghaus, vai ter que fazer um cronograma de revisão, vai ter que fazer uma revisão espiral, alguma coisa assim. E não é nada disso. O método Sniper se afasta disso completamente, porque a cada vez que você estudar um novo assunto, se você tiver que colocar em uma agenda dessa, em um cronograma complicado, você vai passar mais tempo se organizando do que revisando, e quando for fazer revisão, ela não vai ser efetiva, não vai ser eficaz, vai ser quase inútil, e você vai gastar muito tempo. Então, assim, a gente se afasta de qualquer tipo de cronograma desses de revisão e eu vou já falar depois como que vai ser a revisão no Sniper. Então, esquece isso aqui, a revisão no Sniper não é assim. A revisão do Sniper é baseada em combinação de técnicas de estudos. Mas aí você já está pensando, então agora eu tenho que fazer questões, eu tenho que fazer questões espaçadas, então basta pegar uma lista e dividir essa lista em vários dias, ou o que eu tenho que fazer? E não, vai ter uma técnica melhor ainda, melhor que listas de questões espaçadas, que vai ser aqui. Mas antes de a gente falar sobre ela, vamos ver as técnicas de segundo lugar, que são aquelas para fazer às vezes. E a segunda vai ser intercalar, ou seja, misturar. Então, digamos que você está em uma aula de matemática, o que vai ser a prática bloqueada? Vai ser você estudar um assunto e só estudar ele. Então, por exemplo, você está lá na aula de lei dos cossenos e você só estuda a lei dos cossenos. Ou aqui no ensino fundamental, é só aula de multiplicação e não coloca divisão, não coloca nenhuma outra coisa, é só multiplicação. Então, isso que é a prática bloqueada. A prática intercalada já é misturar. Então, vai ser multiplicação, mas vai ser divisão também. Vai ser soma, vai ser multiplicação. Então, assim, vai ser misturado. Então, se for, por exemplo, lei dos cossenos, vai ter outras partes da geometria plana, vai ter junto nessa aula de lei dos cossenos. E essa prática intercalada, ela é usada nos esportes, em que costuma ser muito melhor você misturar habilidades diferentes. Então, em vez de treinar só uma habilidade, por exemplo, só jogar para cesta no basquete de uma posição, é melhor intercalar vários tipos de habilidades, vários tipos de arremesso em um mesmo treino. Isso já foi visto também até em artes. Então, esse exemplo é muito legal, porque assim, o que é mais fácil? Você pegar todas as pinturas do Cézanne e ver, nossa, ele pinta assim, aí depois você vai para o Renoir, aí vai para outro pintor e fica vendo um por vez, ou é melhor misturar? Pega um Cézanne, um Renoir, um Monet e ficar comparando um com o outro, vendo similaridades, vendo diferenças e a partir disso desenvolvendo o seu conhecimento sobre o que é um quadro de cada um deles. E quem espaça, assim, na verdade isso aqui, como é misturar quadros, na verdade vai ser a prática espaçada, e quem faz dessa forma, mistura, intercala, vai acabar tendo um desempenho muito maior. Esse outro exemplo aqui eu acho sensacional, que é para aprender matemática. Então, para aprender geometria espacial, para calcular volumes desses sólidos. O que é melhor? Você estudar um por vez, então você estuda um, faz os exercícios de um, aí depois vai estudar o outro, os exercícios do outro e assim para os 4,
Ou você aprende todas as 4 equações e já vai aplicar e cada questão é uma diferente da outra. Como que você acha que você vai aprender mais? E o interessante nesse estudo é que você errar mais na prática, assim, na lista de exercícios misturadas, por exemplo, não quer dizer que você vai errar mais na prova. Na verdade, é o contrário. Você errar mais em lista misturada, na verdade, se traduz em maior acerto na hora da prova. Como isso aqui, ó. Na prática, no treino, em casa, o que acontece? Quem mistura tem um desempenho menor. Aqui, no caso, 60%. E quem faz um sólido por vez, acerta quase 90%. Já na hora do teste mesmo, para saber se você aprendeu, olha só, sai de 90% para 20%. E quem errou mais, então teve um acerto de 60% no teste, acaba aumentando na hora da prova. E isso é completamente diferente de como a gente estuda. Então, quando você vai estudar matemática, ou estudar física, ou estudar qualquer coisa, é sempre tudo compartimentalizado. Você estuda um pedacinho de um assunto, e às vezes com muitos detalhes, aí depois acaba esse, aí você vai para um outro bloco de outro assunto, com muitos detalhes também. Aí o que vai acontecendo? Você vai esquecendo o passado, e vai esquecendo, e vai avançando, entre aspas, né? Avançando, esquecendo, porque você não retém o que você estuda. E quanto mais complexo e longo for o conteúdo, mais você vai esquecendo. Então, é o método tradicional de humanas, por exemplo. Então, você começa na Grécia, e aí quando você chegou na Idade Contemporânea, você já esqueceu os detalhes da Grécia, você esqueceu os detalhes da Idade Média. O nosso método tem que lidar com a prática intercalada, com a prática espaçada e com as questões. E aí as outras técnicas de nível 2 vão ser autoexplicação, então você pegar um assunto e se autoexplicar e criar perguntas e respostas a partir do material. Então você mesmo, com o material de leitura ou de vídeo, você cria perguntas e respostas para você mesmo. E o terceiro lugar das técnicas são aquelas comuns, como fazer resumo, sublinhar o texto, reler, fazer mnemônicos, sabe? E principalmente aquela anotação bonitinha que todo mundo compartilha e que não serve para nada. Você tá só perdendo tempo e se enganando, porque não é estudo de verdade aquilo, é só decoração. Então, a gente precisa focar sempre nas técnicas de primeiro lugar e nas de segundo lugar. E essa comparação de técnicas vem desse artigo aqui, desses pesquisadores aqui, Dunlosky, Rawson. A partir de centenas de artigos, eles analisaram tudo o que mais dá resultado, o que não dá, e estabeleceram essa ordem de técnicas de estudos. Então, compararam essas 10 técnicas de estudos mais comuns e falam pra gente, olha, as 2 melhores são prática espaçada e fazer questões, fazer testes. E aí depois, as de nível moderado vão ser essas aqui, e as que não têm utilidade nenhuma são essas outras. Então, assim, esse artigo super importante e você já tem ele agora. E aí você tá pensando, tá, agora eu sei as técnicas e agora o que eu faço com isso? O próximo passo, que é uma coisa que a gente faz dentro do método Sniper, para criar nossas técnicas combinadas, é pensar em como você pode melhorar ainda mais isso aqui. Então, o que você pode fazer para melhorar? E vai ser combinar. Então, a gente vai combinar as 2 melhores técnicas com a mais fácil de fazer da técnica de nível 2, que vai ser a prática intercalada. Então, ou seja, você vai pegar o melhor de cada e vai fazer questões espaçadas intercaladas. Assim, você pega 3 das melhores técnicas, que é questões, a prática espaçada e a prática intercalada, em uma coisa que se chama lista Sniper. E isso aqui vai resolver tudo pra gente, vai resolver revisão, vai resolver como você vai estudar no seu dia a dia, vai simplificar todo o seu estudo e assim, tudo baseado nas melhores técnicas da psicologia cognitiva e que os alunos do Sniper estão aplicando e vendo um resultado incrível. Então, como que funciona, né? Agora a gente vai ter a melhor técnica, que vai ser a combinação de técnicas nível 1 e nível 2, que vai ser a lista Sniper. E aqui as técnicas de nível 1, que vão ficar abaixo, que são questões e a prática espaçada. E, finalmente, as técnicas de nível 2, que vão ser intercalar e autoexplicar. E aqui vai ser o seu aprendizado maior, vai ser com essa técnica aqui. E assim, aquela melhor técnica que a gente colocou aqui é a lista Sniper.
Lista de questões espaçadas e intercaladas. Então, a lista Sniper é uma das bases do método Sniper quando a gente pensa em técnicas de estudos. Isso significa que a gente precisa esquecer o estudo tradicional, aquele um assunto por vez, uma lista por vez, às vezes uma lista gigante por vez, ou métodos que não dão resultado nenhum, como resumo, como ficar fazendo anotação bonitinha e que não levam a nada. E a questão de tudo isso que a gente falou é que tem um processo. Então, assim, você precisa saber como aplicar essas técnicas para cada matéria, para não virar uma dica, porque a preparação, às vezes, ela pode virar um conjunto de dicas. Então, você vê uma dica aqui, uma ali, uma dica no YouTube, uma dica no Instagram, e quando você vê, você tá perdido entre tantas dicas, sabe? Você não tem um método certo, claro, do que você tem que fazer, então você tá seguindo dicas diferentes. E isso dificulta o estudo porque você não tem um caminho claro, você não tem um mapa, um caminho certo do que você vai fazer, ou até de problemas que você vai encontrar, de desafios que você vai encontrar e como lidar com eles. É totalmente diferente de você ter um método certo. Olha, primeiro você vai fazer isso aqui, depois essa outra coisa, para cada matéria isso. Então, essa é a ideia do método Sniper. É, assim, te dar uma linha reta, ó, vai daqui para ali. Esse aqui é o método, isso que você vai fazer, são essas técnicas que vão ser aplicadas dessa forma em cada matéria vai ter um método diferente. Então, biologia tem um método totalmente diferente de história, que é um método diferente de matemática, de química. Então, assim, a gente precisa ter uma direção clara de como ir, um caminho, um mapa de cada matéria e de uma forma simples, porque a ideia não é complicar, a ideia é simplificar. E não apenas isso, né? É ser legal de estudar. Imagina você ter uma preparação que você gosta, que você acorda de manhã, você vai estudar, você vai gostar do processo. E um dos motivos para gostar é até você ver o seu resultado. Você vê ali que você está melhorando, que você está aprendendo os assuntos mais importantes. Uma das principais diferenças que eu senti foi a questão do tempo. Nos outros anos de cursinho que eu fiz, eu cheguei a estudar 12 horas por dia, às vezes até mais. E eu não queria mais fazer isso. E como no Sniper de Questões estava lá para organizar o tempo, eu entendi como é que acontecia as coisas, mais ou menos, e eu consegui estabelecer que eu ia estudar 6 horas por dia. E foi isso que eu fiz, eu estudei 6 horas por dia. Consequências. Eu tinha muito mais tempo para cozinhar, então eu me alimentava melhor. Eu tinha tempo para fazer exercícios, eu tinha tempo para descansar, para ver uma série, para dormir mais. Então, querendo ou não, eu estava muito mais relaxada quando eu tinha que estudar no outro dia. E eu acho que isso foi uma das coisas que mais me impactou, foi que tirar essa mentalidade de quantidade e não qualidade, sabe? Eu precisava entender que o tempo que eu passava estudando tinha que ser bem aproveitado e não um tempo muito grande, sabe? Isso foi muito bom. Mas antes, quais são os erros mais comuns? Aqueles erros, assim, que todo mundo faz e que faz com que o que poderia ser atingido em 1 ano, 2 anos, é alcançado em 4, 5 ou 6 anos. O primeiro erro, e talvez o mais comum de todos, é aquele que você quer acabar a matéria, que seu objetivo é ver todos os conteúdos do curso online, todos os conteúdos do curso presencial, e você esquece que quando você vai fazer a prova lá na frente, o que você vai errar mais são esses conteúdos. Então, a gente precisa trocar isso. Trocar, em vez de focar em ver mais conteúdos, tem que focar em errar menos, em acertar mais. Sabe por quê? Olha só os 5 tipos de erros. Você vai errar por conteúdo, porque você não sabe ou nunca viu o assunto. Mas você vai errar um assunto que você já estudou, porque faltou um pulo do gato. Ou você vai errar por falta de atenção, que pode ser um erro bobo, então uma conta, algo assim, um detalhe. E pode ser também algo interpretativo. Então, você interpretou errado o enunciado ou usou dados de forma errada. Então, um erro que podia ser evitado. Ou você erra porque faltou tempo, não tinha estratégia de prova, não sabia como conciliar todas as matérias. Ou ainda porque deu branco, que o branco normalmente vem de você não estar acostumado a fazer provas. E aí, quando você vai lá no dia fazer provas, é uma coisa muito diferente. E isso dá um certo desequilíbrio na hora que vira branco. Então, esses são os 5 tipos de erros. Eu acho que não tem nenhum outro tipo de erro. Todos estão dentro desses 5. E aí, a maioria das pessoas foca nesse primeiro erro, que é o de conteúdo, sendo que elas vão errar depois nos outros 4. Então, assim, a gente não pode
ficar cegamente com essa ideia de ver conteúdo e esquecer que depois você vai errar o que você já estudou, se você não tiver noção disso, certo? O erro 2 é estudo o dia inteiro, não aprendo nada. E outra frase para ele pode ser: sigo 100% cursinho, assisto a todas as aulas, faço todas as listas, mas não tenho um bom resultado. Logo no começo, quando assinei o Sniper de Questões, eu percebi que eu não precisava ser tão dependente assim do cursinho e que, por exemplo, eu não precisava assistir todas as aulas de todas as matérias. Eu só precisava focar no que realmente eu tinha mais dificuldade, e isso me fez economizar muito tempo e conseguir focar no que realmente importava. Qual que é a ideia em um cursinho? Você vê matéria nova e você faz a lista. Então, matéria nova, lista, revisão esporádica e sempre essa ideia. Matéria nova, uma listinha daquele assunto, aí depois outra matéria, uma listinha. Essa forma de estudar vai fazendo com que você sempre esqueça o que já foi passado. E mesmo se você fizer revisão, se fizer aquele cronograma de revisão 30 dias, 60 dias, você vai esquecer também, porque é um tipo de revisão que já é comprovado que não dá bons resultados. Outra coisa que não é estratégico. Então, assim, você tem que lutar para deixar isso fresco na sua memória com revisões artificiais que não funcionam ou que você não faz, e você sempre focando nos novos conteúdos. Então, vira uma bola de neve e o que você já viu, você vai esquecendo. Além disso, você não adapta para as matérias que você precisa mais, para os assuntos que mais caem, que são mais importantes pela TRI, ou estuda assuntos que você ainda não tem base para entender. E assim, duas coisas vão acontecendo, que é você ir esquecendo que você já estudou, e a segunda coisa é que vai mal nas provas, porque você não teve um plano específico para a prova, uma estratégia de prova, uma prioridade no seu estudo. Chegou o momento da reta final, né? 2 meses, 1 mês antes da prova, eu disse, eu preciso de outra estratégia, porque essa não tá dando mais. Aí eu vi que você falou do Sniper de Questões na reta final, fui e assinei. E caramba, aquilo pra mim foi totalmente esclarecedor, foi norteador, na verdade, porque você me disse o caminho certo para trilhar. Eu fazia de A, de AB, tudo direitinho. E vi que realmente foi esclarecedor para mim, porque eu realmente estava vendo aquilo que mais caía, né? Vi aquilo que mais caía e aquilo que eu realmente estava mais errando. Então, o Sniper de Questão da reta final foi, assim, extremamente importante para mim, porque eu acho que não teria passado se não tivesse tido esse norte naquela reta final. E, assim, inenarrável a sensação de você estudar, você ter o direcionamento correto de resolver questões e conseguir passar em 1 ano, depois de ter passado 4 anos totalmente sem ter contato com o ensino médio, com o Enem, essas coisas. E foi extremamente útil para minha aprovação, graças a Deus deu tudo certo. Realmente o primeiro passo é muito difícil, mas depois que o caminho tá dando certo e a gente consegue ver o final, é muito recompensador. E hoje eu tô aproveitando a minha aprovação. Muito obrigada por tudo. E aí é aquela que fica um ambiente muito ruim, que você não tem descanso, que é um ambiente competitivo e você não tem tempo para nada, não tem tempo para fazer prova, não tem tempo para sair dessa bolha de um estudo desnecessário, tradicional, que não é o que vai te levar a passar. E assim, se você for pegar um cursinho, então às vezes eles falam, nós tivemos 50 aprovados. Só que assim, são 20 mil alunos para 50 aprovados. Então não vá só pelo número de aprovados. Tem que entender que a maioria não vai passar. E aqueles que passam, muitas vezes assim, que fizeram 5 anos de cursinho, já estão nas últimas, com desgaste emocional terrível e estudando de uma forma que não é otimizada. E isso com o mais recente que a gente tem de como funciona o aprendizado. O terceiro erro é estudar só por provas antigas. Então tem muita gente que fala isso, estude só por provas antigas e vai ser suficiente, vai ser ótimo, aí você sai do cursinho. É o outro extremo. Sabe? A gente tem que fugir desses 2 extremos. Primeiro, quando você faz provas sem ter a base, você vai decorar. Você vai decorar aquela resolução específica e se cair mais ou menos parecido, você não vai conseguir transferir um conhecimento de uma questão para outra.
ou vai ser muito difícil, porque você não tem a base que interliga essas duas questões. Então, você vai decorando, e quando vier uma questão mais ou menos parecida, você não vai conseguir fazer, ou se conseguir vai ser sorte, e assim você vai perdendo mais tempo. E um método que vai te dar mais frustração, porque você não tem base para pegar aquilo, sabe? Então, o conhecimento é como se fosse uma árvore. Tem as raízes, tem o tronco, tem as folhas. Então, nas questões, eles vão te cobrar folhas, eles vão te cobrar detalhes, e para você juntar esse detalhe com o seu conhecimento, você tem que ter a base, tem que ter a árvore ali para juntar uma folha com a outra. Então, você vai fazendo provas, vai aprendendo com a resolução, vai decorando a resolução e vai chegando em um ponto que você vê, nossa, não tá dando certo. Eu tenho que ter a base. E é aí que você vem aqui com a gente no Sniper. E quando você vai com base fazer provas, só fazer provas não é suficiente, porque você tem que montar uma estratégia baseada no que você está errando. Então, tem matérias que você erra mais, tem assuntos que você erra mais, e para não se repetir o mesmo tipo de erro, ou a mesma dificuldade, ou a falta de estratégia, você tem que montar uma estratégia para reduzir os seus erros. No meu 9º ano, eu saí de 79 acertos para 97 no meu primeiro ano de ensino médio, né? Eu ainda não conhecia o Sniper, para 127 logo no meu primeiro ano com o Sniper, e no meu 3º ano de ensino médio, fazendo as provas antigas e tudo mais, eu consegui chegar a 150 questões, e juntando com 960 na redação, eu consegui minha aprovação aqui em Medicina na Universidade Federal do Ceará, que foi onde eu sempre quis. E, bom, eu acho que ficou bem claro que o Sniper revolucionou a forma como eu estudava, revolucionou a minha visão dos estudos, e com certeza teve um papel muito importante na minha aprovação. E um quarto erro é aquele de seguir o planejamento só do curso online. Então, você só segue ali o cronograma do curso online, você não faz nenhum planejamento extra, ou porque você acha que não precisa, ou porque você não tem tempo para planejar, ou porque você acha que nunca cumpre, então para que você vai fazer um planejamento? É como a ideia do Google Maps que a gente falou no começo. Se você não tiver um endereço específico final, um endereço intermediário e, assim, o caminho mais ou menos, você não vai chegar onde você quer. Então, essa é a ideia do planejamento. Ele te dá uma ideia de, tá, nesse primeiro mês, onde é que eu quero ter chegado? Nesse segundo mês, nesse terceiro mês. E você ter uma ideia, assim, do caminho inteiro até chegar lá no dia da prova. Um erro 5 é começar já com todas as matérias. Então, é quando você não prioriza matérias, quando você não prioriza assuntos, começa tudo de uma vez. Que quando você pensa no Enem, tem matérias que valem mais, tem assuntos até que são mais cobrados nas questões mais simples, que valem mais pela TRI. Então, assim, tudo isso você tem que levar em conta para montar o seu método de estudo. E a ideia é assim, você tem, por exemplo, 7 horas para estudar por dia, 6 horas ou 8 horas. Como que você pode aprender o máximo possível nessas horas que você tem para estudar? Como que isso pode se refletir lá na prova? Em acertar mais, em errar menos do que você já viu. E a gente já começa com essa ideia mesmo no começo dos estudos. Então agora vamos entrar no mapa mesmo de como estudar para ter aquela nota alta que você precisa, que você quer para passar em um curso concorrido como medicina. O nosso mapa, ele vai ter 3 fases. A primeira coisa vai ser a gente colocar um endereço no Google Maps. Então, a gente tem que ter claro onde é que a gente quer chegar. E passar não é claro. Passar é muito solto. Então, tem que ter claro o que é passar ou qual é o seu objetivo. E a gente pode pensar que é, por exemplo, acertar 80 das 90 questões dos 10 últimos anos da prova, sabe? Nem que você erre no começo, mas depois aprenda a fazer. E nessas provas antigas, você saiba muito bem, até mais que isso, 85 das 90 questões, você saiba já fazer certinho. Se vier uma parecida, você consegue fazer. Que tem todo o lado histórico, que as provas não mudam abruptamente de um ano para o outro. Então, um objetivo muito bom é esse, é você, nas provas da faculdade que você quer fazer, então no Enem, na FUVEST, nos 10 últimos anos, você
saber todas as questões, ou saber 85 das 90 questões em um dia de prova. E esse é o objetivo que você quer chegar, então você tem que ter clareza. E essa clareza vai te ajudar no dia a dia a estudar para chegar lá. E aí o segundo ponto vai ser pensar nesse caminho que vai te levar a chegar nessas questões, a chegar em acertar 85, 88 dessas 90 questões. E eu sei que é muito alto, mas a gente tem que colocar o nível lá em cima para que mesmo que você não alcance, você ainda entre, certo? Em uma das vagas. Então, logo antes da prova, vai ser em fazer em provas. Então, vai ser o que a gente vai chamar de fase 3. E aqui na fase 3, além de fazer provas ou junto com as provas, você vai analisar seus erros, vai montar uma estratégia de como reduzir esses erros, vai ver quais são as lacunas que você ainda tem, que você precisa remover para não errar essa mesma questão em uma outra prova. Você vai montar uma estratégia também para enfatizar as matérias, os assuntos que valem mais. Porque não adianta você, por exemplo, estudar história e matemática com a mesma intensidade, sendo que matemática no Enem, por exemplo, vale muito mais. E aí entra também estratégia de TRI, para você enfatizar aquelas questões mais simples que todo mundo acerta e que às vezes você erra por falta de atenção. Então, essa é a fase 3. Mas aí você está pensando, nossa, mas isso está muito longe, não tem como eu ir direto para provas antigas, e ela mesma falou que não tem como eu ir direto para provas antigas, e agora? E eu estou no começo do caminho. Qual que é o começo do caminho? E o começo do caminho é começar com a base, é começar com os assuntos novos, com os conteúdos novos, com algumas matérias. E aqui também você não precisa começar com todas as matérias de uma vez. Você pode começar com as mais importantes, com aquelas que vão ser base para outras e com os assuntos novos dessas matérias. Então, com a matemática básica ou com os primeiros assuntos de matemática, funções, equações, são os assuntos que vão te dar base até para física. Então, essa fase 1, ela vai ser o começo dos estudos. E aqui é, super importante você ter uma estratégia de estudos, porque senão você se perde, porque tem muitos assuntos, muitas matérias, e se você não perceber, você vai assistir aula em um curso, aí depois não entendeu tão bem, aí você vai ver no YouTube ou em outro curso, ou em 2 livros, e tem muito material disponível. Então, é preciso a gente pensar, tá, como que eu vou aprender isso de uma forma mais certeira, de uma forma mais rápida? E como evitar o esquecimento? Então, você está aprendendo como manter isso que você está estudando na memória de uma forma simples, sem ter que pensar naquelas infinitas revisões que nunca acabam e que não são suficientes, comprovadamente. Então, essa é a ideia da fase 1, é o começo, é quando você vê, que falta tanto, que você, nossa, como que eu vou chegar nas provas antigas? Falta tanto. Mas é um caminho que vai degrau por degrau, assim como eu fiz para o ITA e também depois para a USP, é um degrau por degrau. E a cada dia você sobe um degrauzinho e quando você vê em 200 dias, você está lá no alto. Então, essa é a ideia da fase 1. E aí, outra parte importante da fase 1 é você pensar em momentos que você vai empacar, em momentos que vão ser difíceis, em matérias difíceis, em assuntos difíceis. Qual que vai ser a estratégia para navegar essas águas difíceis, sabe? Então, já pensar, tá, quando um assunto for difícil, o que eu vou fazer? Porque isso vai acontecer e, além de ser difícil a matéria, isso vem para um lado emocional. Você vai começar a se perguntar, mas será que eu consigo aprender isso? Será que eu consigo passar nessa faculdade? Então, já saiba que isso vai acontecer várias vezes agora na fase 1, mas está tudo bem, é assim mesmo. A gente só precisa montar uma estratégia de como lidar com esses momentos. E essa vai ser a fase de ligação entre essa fase 1, que é foco em conteúdos novos, e a fase 3, que é foco em provas. Então, você vai ter essa fase 2, que você vai fazer as duas coisas, estudar conteúdos novos e começar a fazer provas antigas. E uma coisa interessante que começa a acontecer quando você faz provas antigas é que você vê que o problema quase nunca é terminar o conteúdo, quase nunca é terminar a matéria, sabe? Ver tudo daquela matéria. Você percebe que ainda tem erros de assuntos que você pensava que sabia e você vai refinando a sua estratégia com as provas e vai mudando também os assuntos que você tá vendo, os assuntos novos,
para incluir os mais importantes, para incluir os que caem mais. Então, é uma fase muito interessante e que muitas vezes pode ser suficiente. Então, às vezes, só com a fase 2 você já consegue passar, porque você já está focando em provas e, ao mesmo tempo, continua vendo os assuntos novos. Então, é uma fase bem legal e ela pode ir acontecendo de forma diferente para cada matéria. Então, por exemplo, pode ser que em matemática você entre na fase 2, mas em biologia já esteja na fase 3, ou física ainda esteja na fase 1, sabe? Então, você vai organizando seu estudo de acordo com o que cada matéria precisa e não seguindo uma receita de bolo padrão para todo mundo. Então, agora você entendeu como é que se estuda para passar em uma faculdade super concorrida, em um curso concorrido, tanto no Enem quanto nos vestibulares. É preciso ir com a ideia de gabaritar, de acertar o máximo possível, de, assim, ter a nota maior que você pode. E existe um caminho para isso. E agora você já sabe como funciona esse caminho. Ele vai ter 3 fases e cada fase vai ser bem diferente da outra. Tem especificidades, tem técnicas para você seguir essa fase o mais rápido possível, aprendendo o mais profundamente possível para acertar na prova. E se você quiser se aprofundar agora no método e descobrir como estudar para aprender mais rápido, para reter mais, e aquela diferença de 20% para 60% mesmo, como montar sua estratégia de prova, como errar menos o que você aprendeu ou não errar o que você aprendeu, entre no Sniper de Questões. É um curso online em que a gente aprofunda tudo isso. Lá você vai ter vários módulos, vai ter o módulo de como estudar cada matéria, em que nós vamos entrar a fundo nas técnicas de estudo, desde a pesquisa até o passo a passo de como você precisa estudar quando sentar na sua mesa. E aí você descobre o que está por trás de um estudo eficiente, de um estudo em que cada hora que você está ali estudando vai ter um resultado de questões acertadas na prova. E aí você entende como melhorar a sua retenção para você fixar mesmo o que você estuda. Você vai ver como montar uma prioridade, com o que mais cai, com o mais importante para a sua nota. E essa parte é só estratégia. Então, são os primeiros módulos em que a gente pensa na estratégia de estudo, na estratégia Sniper. Aí depois nós passamos para a aplicação, o passo a passo. E aí exatamente como você vai estudar matemática, como vai estudar biologia, que vai ser diferente de história, diferente de português. E cada matéria tem um método embasado em dezenas de artigos para cada tipo de matéria. E a terceira parte vai ser colocar a mão na massa com planejamento. E o legal é que desde a primeira aula você já tem acesso ao planejamento, já pode começar organizando como você vai estudar, e é bem simples. Aqui você tem, por exemplo, nós usamos o Notion, nós também temos em PDF, se você preferir, e a ideia é você ir preenchendo com como você vai usar. Então, eu vou te dar um exemplo de uma das coisas que a gente tem no curso, que é a linha do tempo. Aqui você consegue ver mais ou menos qual é a sua linha do tempo. Então, por exemplo, você começa a matemática primeiro, fase 1, aí depois você vai para fase 2, depois fase 3, e assim você vê o seu ano inteiro com clareza de o que você vai fazer em cada mês, em qual fase você está em cada matéria, como você vai estudar em cada uma dessas fases. Então, você tem clareza do seu caminho para chegar naquele acerto que a gente combinou. E aí, depois você monta seu quadro horário, você termina a organização do que faltar. Então, tem atendimento tanto embaixo dos vídeos, que você vê comentários e comentários, e a gente está sempre aqui respondendo, ou eu, ou alguém da nossa equipe, e a gente sempre responde, assim, 100% dos comentários são respondidos com a sua dúvida e fica tudo certo. E você tem também acesso ao fórum, que é onde você pode escrever a sua dúvida em detalhes, pode colocar print do seu quadro horário, do seu planejamento, e a gente vai conversando por aqui. E você tem também a opção de contratar o Sniper com lives, que é o Sniper de Questões Premium, que tem acesso a lives semanais também comigo ou com alguém da nossa equipe, para tirar dúvidas sobre como aplicar o método Sniper no seu estudo, em algo que talvez esteja muito difícil, ou alguma dúvida específica sua, da sua história, dos seus estudos. E a gente se fala nas lives. Elas são na quinta-feira, às 2h. Embaixo de todas as aulas você pode baixar o PDF com o resumo da aula, com o principal e tudo esquematizado. E às vezes, quando você não quiser assistir a aula inteira, você pode ir direto no PDF e pegar o método mais rápido.
No módulo 3 do Sniper, você tem a priorização. Então, quais são os assuntos mais importantes, aqueles que caem mais, aqueles que são cobrados de forma mais fácil, que vão ser mais importantes pela TRI. Então, tá tudo aqui. E da mesma forma, você pode baixar a incidência aqui e direto ver a incidência. Então, se você não tiver tempo de ver o vídeo, você já pode ir direto para a incidência, já pode ver lá como se organizar. E a ideia é que isso seja bem fácil de fazer. Então, aqui, por exemplo, a estratégia tradicional que as pessoas usam, aqui nessa ordem mais ou menos, e qual que é o recomendado. E aí você vê aqui tudo dentro do Sniper. E aqui também você vê os gráficos, então quais são os assuntos que mais caem? Por exemplo, em física vai ser mecânica, mas o que cai em mecânica? E aí a gente distribui dentro dos assuntos que mais caem e finalmente dentro desses, quais são os assuntos que mais caem dentro de cinemática? Então assim, é um nível de aprofundamento no que cai muito grande. Aqui você consegue ver e embaixo já tem as questões sobre isso, então tá tudo completo nos PDFs e nas aulas no Sniper. E para encontrar isso é só vir aqui no módulo de análise de incidência, então todo ano a gente atualiza, agora é 2021, mas está tudo aqui. Ainda tem outras análises aqui também. Outra coisa que você tem ao entrar no Sniper é o fórum. E no fórum, você pode tirar todas as suas dúvidas de planejamento ou sua dúvida de estratégia. Então, digamos que você viu os vídeos e ficou com alguma dúvida em como aplicar no seu caso específico. Então, talvez você já tenha base em matemática e aí você viu lá a incidência, tá, e agora o que eu faço? Então, você pode escrever pra gente no fórum e a nossa equipe responde. E assim, normalmente até 48 horas. E aí você vê sua dúvida respondida. Então, por exemplo, vamos pegar uma aqui. Você pode escrever o seu planejamento e a nossa equipe vai responder para você, vai falar o que faz sentido, o que não faz. E a nossa equipe que responde são aprovados em medicina em algumas das faculdades mais concorridas do Brasil, como medicina na USP, medicina na UFMG ou outras. E agora um bônus que a gente tem pensado exatamente na reta final, na preparação pré-prova, alguns meses antes da prova, 2, 3 meses. Pensando nisso, a gente criou o Sniper Reta Final, que é focado no planejamento e execução dos estudos nessas semanas antes da prova, então 2 meses antes. E aí a ideia é simplificar. Então, em vez de ter um planejamento complicado, a gente troca por dias A e B. Então, dia A, dia B, e exatamente o que você vai fazer, tá tudo claro, bonitinho. Então, você acorda de manhã e já sabe o que você vai fazer. E tem a estratégia de como reduzir erros, de como priorizar o mais importante, o que mais cai, o mais fácil pela TRI. Você também vai ver a estratégia de prova, tanto para o Enem quanto para o vestibular. E sempre com essa ideia de aumentar os pontos. Então, dado que você estudou, que você aprendeu, como você pode acertar o máximo possível disso? E isso envolve esse planejamento de provas, remoção de lacunas, estratégia de prova, e tudo isso tá no Sniper Reta Final. Então, você tem 2 opções de Sniper de questões. Você tem o Sniper sem lives e o Sniper de questões com lives, que é R$499. E aí, nos 2 planos, você tem acesso por 12 meses, e isso vale para o atendimento, para os vídeos, para as lives. Então, são 12 meses que nós vamos juntos para você chegar no nível de passar. Aí eu entrei no site do Sniper, aí eu vi o depoimento do pessoal e vi o valor. E aí eu fiquei assim, né, sinceramente, aí eu fiquei, meu Deus do céu, será que eu compro isso? Porque o dinheiro que eu tinha era o dinheiro que eu tinha guardado de quando eu trabalhava, né, não era muito. E aí eu fiquei, meu Deus, será se vale a pena eu dar R$300? Será se realmente é um método bom? Porque hoje em dia a gente vê muita gente vendendo muita coisa na internet, eu fiquei me perguntando se valia a pena, né. E hoje que tudo isso passou, eu vejo como foi importante isso, porque talvez se eu tivesse continuado do jeito que eu tava, né, até o meio do ano, estudando, mas sem ter alguma estratégia, eu não teria passado, mas eu conheci as estratégias e foi o que me fez pensar adiante, um pouco além de só sentar e estudar, mas de que eu não precisava dominar tudo, eu não precisava gabaritar a prova, mas eu precisava de técnicas para fazer o que tinha que ser feito, né? E é isso, viu? Muito obrigada. Eu tô muito feliz, muito feliz. Ai. Então, você pode clicar no botão aí embaixo e já entrar e já começar a ver como estudar. Então, entre lá no módulo de como estudar cada matéria, descubra como estudar, qual é o método mesmo para você reter mais do que você estuda, para você evoluir mais rápido.
E eu sei, você já pode estar pensando coisas como, mas eu não tenho tempo, ou eu sou diferente dessas pessoas que passam, eu preciso trabalhar, ou eu preciso cuidar da casa, e eu não tenho tempo para estudar. E essa foi exatamente a história do Vitor Rosa, que é engenheiro. Então, ele precisava conciliar, estudar para o vestibular de medicina com a engenharia. Então, com o trabalho de engenharia que ele tinha, uma história bem parecida com a minha, e ele conseguiu estudar, ele começou a estudar em maio e passou em medicina na USP nesse mesmo ano. Aí você pode pensar também, mas eu não tenho base, a minha escola foi muito ruim e eu não sei nem matemática básica. E tá tudo bem, é assim mesmo. A Ana Júlia também passou por isso, ela teve um ensino médio bem ruim e mesmo assim ela foi capaz de estudar sozinha com cursos online, seguindo o método Sniper e passou, nossa, em tantas faculdades, em medicina na Unifesp, na UEL, na UFPR e na Federal do Rio Grande do Sul. Então a ideia é que com o método certo, você evolui mais rápido, certo? E outra coisa que você pode pensar eu já faço cursinho, meu cursinho é muito bom, é suficiente, e só isso basta para passar. E aí eu discordo, eu acho que a gente não pode deixar essa responsabilidade com o cursinho, a gente tem que ser ativo nesse processo de identificar o que você precisa, o que o cursinho não está suprindo, e usar o cursinho como ferramenta, e não como o caminho para passar. Então, tem o exemplo da Giovana, que passou com o método Sniper na UERJ, e ela falou exatamente isso. Se ela não tivesse seguido o método de fazer provas do jeito que a gente fala, de remover lacunas, de enfatizar o que ela mais precisava, talvez ela não tivesse passado na UERJ. Ou seja, mesmo se você fizer cursinho, é importante você entender o que é um estudo que faz você acertar na prova. Esse é o objetivo, não um estudo que faz você fazer todas as listas ou ir bem no simulado, não. A ideia é acertar na prova. E assim a gente tem vários alunos que seguiram o método e passaram nas provas tanto de vestibulares quanto no Enem, nas faculdades mais concorridas do Brasil. E sim, tem garantia de 7 dias em que você pode entrar no curso, ver os vídeos e pensar, será que se aplica para mim? Se não se aplicar, é só mandar um e-mail pra gente pedindo seu dinheiro de volta que a gente dá. E assim, a gente não tem nenhuma reclamação em nenhum lugar, a gente sempre cumpre isso. A gente leva muito a sério respeitar os alunos, dar a garantia quando for o caso. Então, fique despreocupado quanto a isso. E aí é isso, se você já quiser começar, entre no Sniper e já veja os primeiros vídeos, já comece a aplicar nos seus estudos, monte o seu planejamento. E a gente está sempre aqui do outro lado, no atendimento, quando você precisar da gente, então no fórum, nos comentários embaixo dos vídeos, nas lives de quinta. E eu espero te ver aqui do outro lado, dentro do Sniper de questões. Eu estava em casa, suave, e o meu amigo me liga, falando: Oi, bom dia, Ospiana, como é que você está se sentindo? E eu fiquei: Hã? Como assim? Aí ele falou: saiu a lista, eu procurei seu nome, eu achei, você passou. Aí eu já comecei a gritar, meus pais já vieram correndo ver o que tinha acontecido, contei pra eles, começaram a chorar, meu pai chorando, mãe chorando, irmã chorando. Já comecei a contar, ligar pra toda a minha família, contar toda a novidade, eu tava super feliz. Foi um dos melhores dias da minha vida, com certeza. Foi o dia que eu descobri que o meu esforço de 3 anos finalmente tinha valido a pena. Então, incrível. Agora começaram as minhas aulas presenciais, algumas práticas, né, não todas. Então, eu já tô naquele processo de mudança pra Ribeirão Preto, cheia de trabalho pra fazer, cheia de seminário, cheia de prova pra estudar, mas eu tô tão feliz que nem me importa, sinceramente, estudar tanto assim. Eu amo o meu curso, eu amo a minha faculdade. A medicina de Ribeirão Preto tem um campus enorme, é muito lindo. A minha boina amarela, inclusive, que é a famosa boina amarela dos calouros de Ribeirão Preto, que eu tenho que usar, então cá estou eu. Estou muito feliz. E eu tô achando tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu finalmente estou conseguindo ver que eu passei a etapa do vestibular, do cursinho, e agora eu tô em uma outra etapa da minha vida, que é a faculdade de medicina, que era a minha meta. Então eu tô realmente muito, muito, muito feliz.